Senhor? Você podia estar em tanto lugar e você decidiu vir para cá. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas quero dizer para você que você não volta para casa do mesmo jeito, não. Sua volta para casa vai ser muito melhor do que a sua vinda. Tem alguém que recebe isso aqui? Tem. Meu amigo João Kleber, Deus abençoe. Pastor Marquinhos, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por estar aqui, tá? Não tinha nenhuma agenda hoje para o senhor? Nenhum gabinete? Cancelou? Que honra poder estar aqui com o senhor. É sempre um prazer, viu? E me acompanha minha esposa, Carol. Obrigado por ter vindo. Gael, está ali assistindo o culto. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson, Wallace, todos os amigos aqui. É um prazer estar aqui, gente, viu? Um prazer. Eu, todo dia que eu chego em casa do culto, eu cultuo com vocês. Eu sou um ADVquiano de Niterói também. Ninguém disse amém. Glória a Deus. Já é certo, chegar em casa, aí a Carol fala: acabamos de chegar do culto. Eu falei: mas tem que saber o que aconteceu lá na minha igreja. Tem que saber o que o pastor Marquinhos está falando. E tem sido benção. Está aqui me acompanhando, não. Vieram aqui prestigiar hoje. Está aqui o Mateus. É um grande baterista, pastorzão. É o nosso baterista lá. Está aqui com a sua esposa, a Bia. O diácono Renald está por aí também. Deus abençoe todos os amigos. Eu tenho uma palavra que está ardendo aqui no meu coração. Deus abençoe Silvinho, Carol, Fabiano, muitos amigos. Mateus 14, por favor. Deus abençoe você que está em casa. Deus vai te pegar aí onde você estiver. Dentro do ônibus, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do carro. Deus tem uma palavra para você que está aqui nessa live. Desliga tudo que você tem para desligar aí, que Deus vai falar contigo hoje. O texto é muito conhecido, gente. 14, 22 de Mateus. Mas interessante, todo pregador, né, vem pedindo a Deus uma direção, Léo. E eu vim com essa palavra ardendo. Eu falei algumas coisas no culto de dar palavra segunda-feira lá na igreja, e vim com isso no meu coração. Só que eu falei: Senhor, direcione, eu quero seguir o fluxo do rio. Luiz, Deus abençoe. Quero seguir a direção do rio do Espírito. Falei: me confirma, Senhor. Aí vim no carro, falei: Carol, estou com uma canção na minha cabeça sobre as águas. E aí o Fabiano foi cantar aqui, cantou a canção sobre as águas. Aí eu falei: então confirmou. Deixa Deus trabalhar. Então, que Deus fale ao seu coração, tá? 14, 22 de Mateus. Eu vou ler na versão nova, transformadora, tá? Mas é a mesma coisa, nova versão transformadora, é a mesma coisa da sua versão. Está escrito: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E eles gritaram: é um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Aleluia. O Espírito Santo, essa é a sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja só um esboço de um pregador preparado,
mas que sua voz possa ecoar no coração da tua igreja. E quando a gente sair daqui, a gente saia dizendo que o Senhor falou conosco de forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto é muito conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu grandes pregadores aqui ministrando, Fabiano, Diego, sobre esse texto, quando o texto começa dizendo para nós que em seguida, logo após, e aí você sabe que para a gente saber de um texto é só você olhar o contexto. Jesus, quando soube da morte de João Batista, Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos a entrarem no barco. O texto que eu li na versão transformadora, minha irmã, diz que, bom te ver, diz que Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Rafa, Chay, como se Jesus estivesse dando uma ordem: entrem no barco, vão para o outro lado e eu vou despedir da multidão. O texto começa dizendo que Jesus sobe para orar, os discípulos entram mar adentro, e já lá por volta das 3 horas da manhã, entre 3 e 6, uma grande tempestade, ventos, assolam aquele barco com os discípulos do mestre, e eles aterrorizados, essa é a palavra que está aqui nessa versão, nova versão transformadora. Um medo absurdo toma conta daquela embarcação dos discípulos do mestre, e no meio dessa tempestade, Jesus é confundido com um fantasma. O medo foi tão poderoso, minha irmã, qual é o seu nome? Janaína? Irmã Janaína, o medo foi tão poderoso que eles não reconheceram Jesus, o chamaram de fantasma, Silvinho. E aí Jesus para e dá uma palavra para eles, que é onde eu quero ministrar. E Jesus grita para eles: não tenham medo, sou eu. Uau! É possível que aqui hoje alguém esteja passando por um tipo de tempestade. Quem nunca? Quem nunca? E cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua tempestade particular, Daniel. Cada um tem as suas dificuldades no seu individual. Para uns é uma tempestade na área ministerial, alguma coisa que saiu do controle. Para outros é uma tempestade nos seus sentimentos, na sua vida emocional. Parece que o vento soprou. Para outros é na família, uma guerra no casamento. Enfim, nós não sabemos. Talvez tenha alguém assistindo essa live vivendo um dia terrível de tempestade, mas perceba que foi numa noite de tempestade que esse discípulo Pedro vive o sobrenatural. E eu quero, nessa introdução dessa mensagem, dizer que você pode viver mesmo em tempo de tempestade, João Kleber, o sobrenatural de Deus. E mesmo em dias difíceis, você pode viver algo sobrenatural. E eu vou fazer uma pergunta aqui, só para saber, porque eu sou curioso. Tem alguém de fato que acredita que mesmo nos piores momentos da nossa vida, Jesus pode liberar uma palavra e fazer você... Arrepiei, hein? Eita! Jesus pode fazer você andar por lugares que você nunca andou, contar testemunhos que você nunca contou. Se tiver 2, o primeiro sou eu, deixa eu ver onde está o segundo. Libera um grito de glória a Deus aí, Niterói. Olhe para quem, dá um sorriso de quinta-feira de sobrenatural. Dá olha para alguém que está do seu lado e fala assim: hoje é noite de nós rompermos todo o medo. Quem está comigo? Alguém me pergunta assim: e o que é medo? Aí eu fui pesquisar.
Ou antes? O medo é um estado emocional, segundo o Google, que surge em resposta à consciência perante uma situação de perigo. O que é medo? Tem uma segunda vertente. O medo é uma espécie de perturbação diante da ideia que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Pode ser real ou apenas da mente. E é normal, gente, pelo menos eu penso que seja, pastor Marquinhos, a gente temer alguma coisa, gente. O medo está na nossa mente, não, o medo está na nossa boca. Quer ver uma coisa só? Irmão, por que você não sentou aqui na frente? Aí alguém vai dizer, não, eu tenho medo do pastor achar que eu estou querendo me meter onde eu não era para me meter. Por que você não foi para lá? Não, eu tenho medo das pessoas pensarem alguma outra coisa de mim. A gente vive com essa palavra na nossa vida. Sempre tem medo de alguma coisa. Esses dias eu convidei algumas pessoas para... A gente está fazendo todo sábado lá na igreja, o sábado profético. E existem alguns pastores que estão cooperando comigo. E eu não queria incomodar as irmãs. Olha a minha mente. O que eu fiz? Comprei pó de café, comprei açúcar, pegou as panelas lá em casa, que eu não sei fazer café nas panelas dos outros. Só sei fazer na minha. Levei para a igreja, eu fiz o café. Porque eu fiquei com medo de incomodar. Ó, é um medo. Existe medo, gente, que te protege, sim ou não? Existe medo que nos guarda. Por exemplo, teve uma vez, acabou o culto, eu casei com a Carol é lá de Saracuruna, louvado seja o nome do Senhor. Veio morar aqui em São Gonçalo, pai, depois eu empurrei para Itaboraí. Aí um dia passamos na casa da sogra, ficamos lá, aí a Carol pegou o Rio Card da mãe dela, foi em Caxias, comprou umas coisas, voltou para casa. A gente tem que voltar porque tem culto. Viemos embora, fomos para o culto quando deu 11 da noite, irmão, um domingo. Fomos embora, eu ainda morava em São Gonçalo. Saímos de Itaboraí, quando chegamos no posto de gasolina para abastecer, 11h20 da noite, a Carol deu um grito: Kerley, minha mãe vai me matar. Eu falei, o que houve? Ela sai 4h30 da manhã para trabalhar, e o cartão dela está comigo. Aí eu, muita sabedoria, respondi para ela: e o Kiko? Você conhece? Ela: eu tenho que voltar lá para devolver. Irmão, o Satanás queria entrar. Naquela hora eu falei: Satanás, fica aí, calma. Pensei, 11h30, chovendo, Saracuruna. O medo bateu na hora. Falei, comecei a falar: liga para sua mãe. Não foi, irmão? E ela ligou, levou um sarrafo da mãe. Aí a mãe falou: não precisa vir não, que seu pai já resolveu. Aí eu: louvado seja o teu nome, Jesus. Eu fiquei com medo, gente, de entrar num lugar que a gente não tem conhecimento. Ou seja, vou num lugar tarde da noite, o medo pode me proteger. Você está andando numa calçada, o camarada vem com um pitbull sem nada. Tu vai passar do lado dele? Não vai passar nada. Então tem medo, gente, que é positivo. E não é isso que eu vim falar. Eu vim falar do medo que te paralisa. Eu vim falar do medo que te trava. Eu vim falar do medo que nos rouba a ousadia. Nós somos cercados por situações que o medo, ele pode ser positivo, mas só que existe um outro lado, e é esse medo que eu queria em minutos falar com você. Pensa um pouco, gente. Quantas pessoas talentosas, boas, top, que você conhece, que podia estar longe, mas não estão, porque o medo travou. Para não falar que deve estar aqui sentado. Quantas pessoas, Silvinho, que você conhece na estrada, top, pastor Marquinhos, top, habilidosos, fala bem, se porta bem, mas estão travados, não avançam, não rompem. Por quê? Se você buscar a fundo, porque está travado no medo. O medo de arriscar, o medo de ir, o medo de sentir de novo, o medo de sofrer de novo. Ô irmão, o medo tira a nossa paz. O medo, ele não provém de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7,
Ele diz que o medo é muito mais que um sentimento, e ele chama isso de espírito, dizendo: Deus não nos deu um espírito de medo. E se é espírito, permita-me dizer, é um espírito perturbador, que nos trava. Ele diz, isso não é tem gente que chama de emoção, mas Paulo vai dizer que é um espírito, e esse medo oprime, esse medo deixa a gente para baixo, esse medo nos coloca como se fosse dentro de um quarto escuro, cercado por celas invisíveis, muitas vezes, que só nós enxergamos. Irmãos, o medo, ele tem a capacidade de nos roubar o que temos de melhor na vida. O medo, ele tem a capacidade de nos roubar as nossas melhores oportunidades. O medo tem a oportunidade de te mostrar a sua pior versão, de fazer você ser quem você na verdade não é. Sabe, ele te vira de avesso, ele te diminui, você se sente a menor pessoa do mundo. Pastor, qual é o problema do medo? O problema nunca foi sentir medo, porque todos que aqui estão, em algum momento da vida, o medo vai chegar. Qual é o problema? O problema é quando esse medo, de uma forma sutil, cria correntes dentro de você, e senta no trono do teu coração, e começa a te controlar. Irmão, eu vim pregar para alguém aqui hoje. Eu não estou pregando para super-homens e mulheres maravilhas. Eu estou pregando para crentes de carne e osso, que chegam em casa, tem as mesmas lutas que todo mundo tem. Muita gente na Bíblia viveu dias de medo. Qual é o problema? O problema é que a gente às vezes perde o tom, perde o tempo, perde o time, e o medo passa a nos comandar. O problema é quando esse medo começa a nos influenciar de forma que vai nos paralisando. Preste atenção, se você não tiver sob controle sobre o medo vai ter controle sobre você. Se você não souber dosar o medo, ele pode ser tão perigoso a ponto de trazer doenças físicas quanto emocionais. Pessoas doentes da mente, do seu emocional, tudo porque o medo chegou e parou. Gente, eu não estou pregando isso aqui porque eu acho que é legal. Eu estou pregando isso aqui porque Deus quer tratar alguém. Talvez eu estou pregando aqui para algumas pessoas que estão exatamente assim. Antes, pessoas que estão aqui, escute isso aqui. Você era guiado por sonhos, você era guiado por promessas, você era guiado por propósitos, por uma palavra profética. Só que aos poucos esse espírito do medo foi dominando você, foi encarcerando você de uma forma tão vagarosa, que ela foi fazendo você parar. Em um dia você queria muito, no outro você queria mais ou menos, no outro você queria menos ainda. Sentava na frente, foi sentando mais para trás. Amanhã eu não faço, depois eu vejo. E isso você foi empurrando sem você perceber. Esse medo foi te segurando, te travando. E talvez eu estou pregando para alguém que está aqui, talvez eu estou pregando para alguém que está em casa, que servo e serva do Senhor, dizimista fiel, marcha na terra, canta na hora do louvor, mas tem áreas na sua vida que estão travadas por conta do medo. Mas eu não sei se você crê em palavra profética. Eu vim aqui hoje de posse de uma mensagem que Deus me deu, porque se você quiser receber de Deus o que Ele tem para liberar aqui hoje Deus vai te dar autoridade para você romper o medo. Aleluia. Escuta que eu sou responsável para dizer o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que Deus vai arrancar teu medo, não. Eu estou dizendo que Deus vai te encher de graça para você tomar uma postura, para você tomar uma posição, porque tem coisa que Deus faz, mas tem outras que dependem de nós. E é para isso, essa classe que eu vim pregar. Eu vim pregar para alguém
que até hoje andou de cabeça baixa por conta de situações que aconteceu no seu passado, e você prefere não viver mais disso, não tocar mais nesse assunto, não entrar mais nessa atmosfera. Só que o inferno vai perder essa guerra, porque pelo poder da palavra de Deus, essa palavra vai te dar dínamo, essa palavra vai te dar poder, essa palavra vai te dar autoridade. E quem chegou aqui na quinta do sobrenatural olhando para baixo, vai sair daqui hoje olhando para cima, para viver o sobrenatural de Deus. Quem te fortalece é o Senhor. É por isso que Paulo disse assim: eu posso todas as coisas, em que? Naquilo que me fortalece? Não, naquele que me fortalece. Levanta a mão e pega essa. Quem te fortalece não é alguma coisa, quem te fortalece é alguém, e esse alguém é maior do que teus medos, esse alguém é maior do que os teus traumas, esse alguém é maior do que suas decepções, esse alguém é maior do que suas frustrações. Deixa eu ver se tem alguém com medo de dar glória a Deus aqui, ou tem coragem de levantar a mão para o céu, enche esse pulmão de ar, e só para mostrar para o inferno que você ainda está vivo, solta um grito de glória a Deus, Niterói. Rompa o medo. Eu quero profetizar algo poderoso para a vida de alguém. Assim diz o Senhor pela minha boca: no leme do seu coração e da sua vida, o medo perde a autorização de pilotar hoje. No leme do coração da tua vida, o medo perde a autorização de pilotar hoje. Você vai voltar a ser guiado pelos propósitos de Deus. Você vai voltar a ser guiado pelo projeto que Deus tem para você. Tem medo de tudo? Eu quero declarar em nome de Jesus: hoje esse medo será vencido pelo poder da palavra. Quem recebe isso, diga amém. Você lembra? E aqui deixa eu entrar aqui nesse texto para a gente terminar. Você lembra desse personagem, Pedro? O texto é muito explicativo, é dentro de uma tempestade. Fabiano, o negócio tá complicado. Ô gente, calma aí. Eu estou pregando aqui sobre tempestade. Sobre a tempestade a gente ouve falar isso. Por favor, me dá tua mente, entra com a sua mente dentro desse barco aqui agora. Entra com a tua mente dentro dessa embarcação. Contempla tudo escuro do teu lado, e o vento batendo, e a água entrando, e um monte de gente sem saber o que fazer. Eu já passei por uma situação em Belém, dentro de uma balsa, num rio, atravessando para uma ilha chamada Ilha de Soure. Meu irmão, eu achei que ia morrer. A água batia na frente da balsa, quebrou o vidro, foi no rapaz que estava pilotando, rasgou a sobrancelha dele. Eu fui me segurando, Silvinho, cheguei perto dele, ajudei ele, falei assim: é sempre assim? Ele disse: não sei, é minha primeira vez. Eu falei: Satanás, por que eu não perguntei antes? Você lembra, amor, que eu mandei foto para você dos negócios? Agora você imagina Pedro dentro dessa situação, uma tempestade, de repente, no meio daquela confusão, lá vem ele, Jesus, pisando sobre aquilo que dava medo nos discípulos. Vou falar de novo para ver se alguém dá glória a Deus, profeta. Todo mundo em desespero, a água batendo, o vento atirando. Aí lá vem ele, caminhando por cima daquilo que deixou todo mundo desesperado. Lá vem ele. O medo foi tão grande que não reconheceram Jesus e disseram que era um fantasma. Se eu posso pregar, diga amém. O medo faz você enxergar problema onde não existe. O medo faz você não conhecer mais o que era divino. Porque chegou um tempo na nossa vida, amigo, que bastava alguém falar alguma coisa, a gente falava: rapaz, isso é Jesus que está falando, Deus está nesse negócio. Mas as tempestades chegaram, aí Jesus se apresenta, a gente está tão preso no medo que a gente diz: é fantasma. A gente não conhece mais o que é de Deus, porque o medo impregnou. Oh glória! Só que Jesus liberou uma palavra, gente. Eu vim lá de Itaboraí para liberar só isso aqui para você.
Eu vim no carro falando assim: Jesus, eu não estou indo lá para abrir porta, não estou precisando disso. Eu quero ir como um profeta. Jesus liberou uma palavra para um barco que tinha gente com medo. Nesse navio aqui hoje, que talvez tenha alguém com medo, Jesus vai liberar uma palavra. E a palavra que Jesus liberou foi: ei, não tenham medo, sou eu. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, porque Jesus está gritando pela minha boca hoje: não temas, não tenha medo, eu cheguei. Não tenha medo, eu estou me apresentando. Não tenha medo, eu estou te dizendo para você que eu estou de olho em tudo. Não tenha medo, não deixe do medo dominar vocês. Aí Pedro, eu tenho para mim que Pedro era advequiano, meu irmão. E aí ele era de Niterói, pediu para ir para Itaboraí. Pedro era advequiano, só pode, porque quando ele ouve a senha, não temas, sou eu, Jesus, ele diz: se és tu, permita-me que eu vá aí andando sobre as águas. Porque, vamos falar a verdade, no meio da tempestade, gente, você num barco, qual é o melhor lugar para ficar? Diga para mim. No barco. Esse é o nosso problema, o conforto nos trava. Só que Pedro está dizendo, na tempestade, o melhor lugar não é o lugar do meu conforto. O melhor lugar é onde o Senhor está. Eu quero ir aí, eu quero ir aí, mas eu só vou aí se você me liberar para ir. Você sabe por que tem muita gente morrendo afogada? Pergunta para mim, por quê? Não, forte, diga, por quê? Porque está descendo do barco sem ouvir comando nenhum. Está descendo do barco por conta das suas habilidades. Só que Jesus disse para ele, irmão, pega essa palavra. Jesus disse assim: vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro tem que vencer o medo. Porque, irmão, descer do barco quando está tudo tranquilo é uma coisa, mas descer do barco no meio da tempestade, imagina aí, gente, o pau quebrando e Pedro ouviu, vem, e ele dizendo, eu vou. E alguém de dentro dizendo, tu é maluco, fumou maconha, tu é doido, tu mora onde, rapaz? Lá de São Gonçalo, o pau está quebrando, tu vai sair do barco, meu irmão. Eu vou, porque eu ouvi Jesus me chamar. E ele bota o pé na água e a água endurece, agora vira passarela. Ele vai rompendo medo e vai andando. Ele vai rompendo medo e vai pisando no lugar que ninguém pisou. E é isso que eu vim pregar para Niterói. Quem rompe o medo para descer do barco, pisa onde ninguém pisou, anda onde ninguém andou, conta o testemunho que ninguém contou, dá culto de ação de graça que ninguém deu. Eu vim pregar para alguém que tem mão para levantar. Pega hoje a autoridade que Deus está derramando sobre nós. Tira o pé do barco se Jesus já te deu a palavra. Sai, Pedro, vai na direção da voz dele, anda onde ele está mandando você andar. Viva o sobrenatural. Andar nas águas só pode ser sobrenatural, meu irmão. Quando eu venço o medo, eu piso onde ninguém pisou. Só que ele não pisa nas águas. Ele não pisa nas águas. Calma aí, pastor Kézia, você ficou doido? Fiquei. Onde que ele pisa? Ele pisa no vem de Jesus. Ele não pisa nas águas, ele pisa na palavra. Oh, meu Deus. Tem alguém aqui que já tem do céu uma palavra? Se Deus já te liberou uma palavra, pisa na palavra dele, vai. Não é teu pé que garante, é a palavra que te garante. Não é tua habilidade que te garante, é a palavra que te garante. É por isso que eu gosto, o personagem é o mesmo. Lucas capítulo 5, o personagem é o mesmo, pastor Marquinhos. Jesus encontra com ele na beira da praia e diga, me empresta teu barco. Ele cansado, estava lavando a rede, falou, entra aí. Jesus entra no barco, começa a pregar para a multidão. De repente ele fala assim, Pedrão, vai para o alto mar, já pega a tua rede que está lavada, faça o quê? Joga de novo. Aí ele falou, calma aí, Senhor, eu passei a noite toda tentando. Eu imagino que ele está com medo de tentar de novo.
Aí ele para e reflete: quem é que está pedindo para jogar a rede? Ô irmão, às vezes a gente tem que fazer uma conta. Se for homem que está te mandando, você tem que avaliar qual é a unção que esse homem carrega. Se tiver debaixo da orientação do mestre, amém. Mas se não, só que é Jesus que está falando: lança a rede. Mas Senhor, tentei a noite toda, eu estou com medo de me frustrar de novo. Mas sobre a tua palavra, sobre é por cima. Ele está dizendo assim, ó: a tua palavra vai chegar primeiro, depois eu chego. Porque lançar a rede a gente já lançou, mas agora a tua palavra vai fazer por mim o que eu não consegui fazer. Tem mão para pegar? Eu estou profetizando para alguém. Jesus está liberando uma palavra aqui. Você não vai mais passar vergonha e frustração nessa área, porque Jesus está liberando uma palavra para você. É noite de você romper o medo e viver pesca maravilhosa. Eu sei que muitas coisas estão fazendo você temer, só que eu vim liberar uma palavra para alguém que tem mão para levantar. Deus me trouxe de Itaboraí para dar uma palavra para alguém, e eu quero embasar essa palavra com o profeta Isaías 41, versículo 10. Ele diz: não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Aleluia. Eu te fortaleço, eu te seguro, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha mão. Pega essa palavra. Jesus está dizendo para alguém: não temas, não tenha medo de voltar onde Jesus está mandando você voltar, de fazer tudo de novo. Está com medo de fazer essa prova, está com medo de abrir esse negócio, está com medo de resolver essa pendência. Vai empurrar essa situação para quantos anos? Já tem coisa que a erva está resolvida, é só voltar lá. Rompe o medo, chama para conversar, pede sabedoria, faz a prova da OAB mesmo, entra nessa autoescola, rompe esse medo, faz o vestibular, tome a faculdade, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou profetizando para alguém: você vai romper, você vai romper. Eu termino agora. Me ajuda, por favor. Estenda a mão na direção de alguém que está do seu lado aí. Fechei a Bíblia. Diga: você vai romper. Você vai romper. Olha para cá. Sabe por que você vai romper? O profeta disse: não temas, porque eu sou. Então profetiza-se para alguém. Diga assim: Deus é contigo. Deus é contigo. Por que você vai romper? Por que você vai romper? Diga: Deus é comigo. Não, tem que ser com força. Por que você vai romper? Porque Deus é comigo. Por que eu vou romper? Porque Deus é comigo. Por que eu vou avançar? Porque Deus é comigo. Ah, não é porque você mora bem, não? Não é porque você tem diploma, não? Não é porque você ganha bem, não? Não é porque você fala bem, prega bem, canta bem, não é não? É porque, gente? Porque Deus é conosco. É por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Levanta a mão. Eu vim profetizar em Niterói. Você não está sozinha, você não está largado, você não está abandonado. Deus é contigo. Tem muita gente que não dá nada para você, mas Deus é contigo. Eu gosto desse texto, eu vou falar. Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Escute isso. A palavra de Deus diz assim: escuta, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isso é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes, o povo, todos eles vão ficar contra você, mas não
tenha medo, porque hoje eu estou lhe dando forças. Aleluia. Hoje está escrito, gente, eu estou lhe dando forças. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. E está escrito: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu sou contigo, 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 eu sou com a tua casa, eu sou com a tua família. É por isso que 1000 caem ao teu lado, 10.000 caem à tua direita, mas você e a tua casa continua com a mão estendida, dando glória ao nome do Senhor. Quem pode dar um pulo dessa cadeira e dar um grito de glória o mais alto que você puder? Se você puder, só segura a mão de alguém que está do seu lado e diga assim: hoje é noite de romper o medo. Agora olha para mim, olha para mim. Outro dia eu volto para terminar. Olha eu me convidando, eu sou bobo. Outro dia eu volto. Qual o momento que Jesus chama ele, gente? No momento do alto grau da tempestade. Pode ser no meio da sua pior crise que Deus lhe chamará para viver as suas maiores experiências. Não, pega essa palavra, pelo amor de Deus. Solta a mão dele aí, levanta as duas mãos e pega. Pode ser no pior momento da tua história que Deus lhe dará um comando para saber se você vai ter disposição de se levantar ou vai esperar o tempo melhorar para atender o chamado. Que é um conselho de um jovem pregador, pastor: meu irmão, se levanta no meio da tempestade. Se Jesus te chamou, vai com a tempestade mesmo. Não espera as coisas melhorarem para ouvir o chamado, não.